É, mas a grande verdade é que o chifre já foi crime, né? O adultério já foi crime. Então, a Lei 11.106 de 2005 revogou o artigo 240 do Código Penal e com isso descriminalizou o chifre, mas não acabou com o chifre, né? Apenas descriminalizou. Então já foi. É interessante essa nossa conversa sobre casamento, sobre união estável, sobre concubinato, exatamente nesse sentido, né? Esse sentido de que existem basicamente três tipos de relacionamentos, né? Então nós temos aí num caso como esse tratado hoje, nesse recurso ou agravo do recurso especial 2.203.770, onde o STJ decidiu pela relativização do requisito da publicidade na união estável. É importante que nós tenhamos aí observação quanto à dialética, né, do Hegel, onde de um lado nós temos uma tese, do outro lado nós teremos uma antítese, e ao final o Poder Judiciário fará sempre a sua síntese através da sentença, né? Sentença lá do artigo 489 do Código de Processo Civil, ou seja, da Lei 13.105 de 2015, do artigo 381 do Código de Processo Penal, e no caso específico do Tribunal do Júri, lá do artigo 492 do Código de Processo Penal, e assim vai, artigo 850 da CLT, etc. Então nós temos aí a dialética do Hegel, temos também vários autores, né, vários filósofos, vários pensadores, sempre pensaram no casamento, né? Nós temos aí Martin Buber, né? Martin Buber sempre disse que o relacionamento deve ser eu, você, onde não se pode tratar o outro como se um objeto fosse, ou ter uma conduta de posse, de possessividade, como se vê possessividade, né? Possessividade, como se vê no artigo 1196, lá da Lei 10.406 de 2002. Temos outros famosos aí, como Nietzsche, né? O Nietzsche, importante, né? Ele fala que casamento deve ser sempre uma conversa que se estende pela vida toda, né? Então, sempre uma conversa, um bate-papo que deve se estender. Quando acabar o bate-papo, acaba, logicamente, o casamento. Já Sócrates dizia que o casamento leva à felicidade, aí ele coloca uma condição: quando casado com a boa esposa, né? Olha aí, Provérbios 14:1, né? A mulher inteligente, ela edifica o lar, né? Agora, o Sócrates também dizia que casamento leva à sabedoria, né? Faz o cara aprender quando ele casa com uma mulher ruim, né? Quando ele casa com uma esposa ruim. Olha o que dizia Sócrates, né? O importante é que nós temos lá no artigo 1511 da Lei 10.406 de 2002, o casamento entre homem e mulher, não é verdade? Temos lá no artigo 1723 a união estável, aí já pode ser entre pessoas do mesmo sexo também, por decisão jusrealista, lá, olha, lembramos aí o Alf Ross, né? Decisão jusrealista na DIN 4277, também na DPF 132 e na resolução 175 lá do CNJ, né? Ainda temos mais uma condição do artigo 1727, que é o chamado concubinato, né? As pessoas não podem casar ou mesmo reconhecer uma união estável porque tem algum empecilho, né? Já são casados, aí não querem casar, cair no caso do artigo 235 do Código Penal, que é o caso aí da bigamia, né? Temos aí também o caso das pessoas que não podem casar porque deixam de receber uma pensão, uma coisa assim, né? Esses fatos aí que levam a pessoa a manter o relacionamento em concubinato. E tem alguns relacionamentos que, embora duradouros, né? Então nós temos aí duradouros, mas que não são públicos. As pessoas às vezes não sabem. Existem relações que as pessoas da sociedade não sabem, né? Então veja que nós temos aí uma decisão importante do STJ, né? O agravo no recurso especial 2.203.770, que reconheceu a união estável homoafetiva e mais ainda
pós-morte, né? Reconhecimento de união estável homoafetiva pós-morte. Então vejo que é uma questão bem sensível, cujo uso para o reconhecimento se deu em fase de duplo grau de jurisdição, como prediz lá o decreto 678 de 92, né, 678 de 92, no artigo 8º, número 2, a linha H, né, que tem aí um direito a recorrer, né, com efeito devolutivo, às vezes com efeito suspensivo, um recurso, né? Então existe um propósito recursal que é o de decidir se há ou não a possibilidade de relativização, ou seja, não cobrança, não exigência, não exação da publicidade, né? Porque, como demanda o artigo 1º da Lei 9.278, né? 9.278 de 96, e o artigo 1723, lá da Lei 10.406 de 2002, ainda o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, para ser reconhecida como união estável, tem que ser uma união pública, contínua e duradoura. Pública, contínua e duradoura, com ânimos, ou seja, com vontade, demonstrar vontade, né? E aí cabe aquele que vai alegar, como prevê o artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, que a união ela é pública, é contínua e é duradoura, e existe o ânimos, a vontade de constituir família, né? Então vejo que a publicidade é um dos requisitos para o reconhecimento da união estável, né? Então vejam que as pessoas, às vezes, até por forma de sobrevivência da relação, decidem não comentar com ninguém, não colocar no Facebook, não colocar no Instagram, não colocar em lugar nenhum, simplesmente viverem, né, sem dar satisfação para ninguém. Então nós temos aí que a relativização da publicidade, né, nesse caso aí desse agravo de recurso especial 2.203.770, essa união pública contínua e duradoura, com ânimos de constituição de família, são os requisitos para a união estável, né, homoafetiva, para configurar essa união estável homoafetiva. Então, configurar essa união estável conforme prevêem os artigos que eu falei, 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, 1723 da Lei 10.406 de 2002, artigo 1º da Lei 9.278 de 96, e homoafetiva em razão da decisão jus-realista, né? A DIN 4277, a DPF 132, resolução CNJ 175 de 2015, né? Logicamente existe em função disso, e foi recusado, foi negado esse pedido lá na primeira instância, em função do que prevê o artigo 1014 da Lei 13.105 de 2015, que diz que as questões de fato, não propostas, não juntadas lá no juízo inferior, poderão ser suscitadas no recurso, no duplo grau de jurisdição, no caso aqui, na apelação, lá do artigo 1009 da Lei 13.105 de 2015, né? Então vejo que a apelação foi o instrumento usado por esse casal homoafetivo, ou casal não, porque um já faleceu, né? Na verdade é um casal, o reconhecimento desse casal é pós-mortem, né? Então nós temos aí, na apelação, que dá para se verificar, que o casal suscitou exatamente o reconhecimento, ou seja, a relativização da publicidade, né? Publicidade como requisito de uma união estável. Então nós temos aí, no artigo 1014 da Lei 13.105 de 2015, que aquelas questões de fato que não forem propostas no juízo inferior, ou seja, juízo de primeiro grau, como se fala, alguns falam juízo de piso, né? Poderão ser suscitadas lá no duplo grau de jurisdição, que é na apelação. Isso está no artigo 1009 da Lei 13.105 de 2015. Logicamente, a parte tem que provar. Então, a parte tem que provar, nos termos do artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, que deixou, logicamente, de juntar
essa parte, essas provas em função de motivadas por uma força maior, ou seja, desastres naturais, etc., né? É importante para quem está estudando direito das obrigações, nós já vimos isso, aqui no artigo 393 da Lei 10.406 de 2002, 393 da Lei 10.406 de 2002. Dei uma lida lá para relembrar, né, esse toque aí da força maior, do caso fortuito, né, que isenta aí da responsabilidade em relação a pagamento de dívidas, etc. Então vejam que, como o que se vê no artigo 1014, não impede que a parte que deseja o reconhecimento dessa união estável homoafetiva após morte, a parte poderá invocar nesse recurso, né, nessa apelação, ou uma nova interpretação, uma outra hermenêutica em relação ao fato, ou se não, a aplicação das outras normas diversas, sobre os fatos que já foram colocados, já foram juntados lá no juízo de primeiro grau. Assim, no caso em tela, essa relativização que foi suscitada, assim o foi ao tribunal, em razão da decisão de primeiro grau, que negou o reconhecimento da união estável homoafetiva pós-morte, né? Então vejo que negou em função exatamente da ausência da prova desse elemento, da publicidade, né? A união estável, ela tem que ser pública, contínua e duradoura. Pública, contínua e duradoura. Além disso, tem que ter o ânimos, a vontade de constituir família. Então vejo que na apelação é um instrumento interessante lá do artigo 1009 da Lei 13.105 de 2015, porque ele permite, né, que se garanta o contraditório, ou seja, como prescreve a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, né, e onde os recorridos podem se manifestar em contrarrazões, né, contrarrazões da apelação, como prevê o artigo 1010, parágrafo 1º, também da Lei 13.105 de 2015. Inexistindo nesse caso, então, a alegada violação ao artigo 1014, lá da Lei 13.105 de 2015, onde o alegado foi exatamente a exigência e a não juntada ao processo das provas quanto à publicidade. Esse, logicamente, o requisito é importante para a configuração de uma união estável homoafetiva, mas não é essencial, né? Deve ser compreendida em harmonia com os postulados constitucionais da dignidade humana, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, como prevê o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, da isonomia, né, da igualdade, lá do artigo 5º caput da Constituição Federal, da garantia das liberdades individuais, várias liberdades, né? Nós temos aí várias liberdades de ir e vir, do artigo 5º, inciso 15, liberdade de professar religião, artigo 5º, inciso 6º, exceto um monte de liberdades aí, e também temos, logicamente, assegurado aí principalmente a tutela do Estado em relação à liberdade sexual e a inviolabilidade da intimidade das pessoas, como prevê o agravo do recurso especial 2.203.770. Então, entendeu o STJ que negar esse reconhecimento à união estável homoafetiva em razão da ausência de um requisito da publicidade, né? Publicidade do relacionamento, quando evidente existe, logicamente, no processo, a convivência contínua e duradoura. Então, as provas apontam para uma convivência contínua e duradoura durante os 30 anos que viveram juntos, né? Essas pessoas do mesmo sexo viveram 30 anos. Imagina como é que era 30 anos atrás, né? Uma relação entre pessoas do mesmo sexo. Então, nós temos aí a questão dessa evidência quanto à convivência contínua e duradoura, né? Então entendeu o STJ não necessário tanto assim a publicidade. Então vejam que eles conviveram como uma verdadeira família, e inviabilizar negar esse direito, inviabiliza, no entender do STJ, uma camada, né? Uma camada da sociedade que já é bastante condenada, não é verdade? Imagina 30 anos atrás como é que é. Então, pessoas que muitas vezes
recorrem à descrição, né? As pessoas normalmente recorrem à descrição como forma de sobrevivência dessa relação de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então o STJ entendeu, nesse agravo de recurso especial 2.203.770, que é sim possível a relativização do requisito da publicidade, né, para a configuração da união estável homoafetiva, se e somente se presentes os requisitos. Quais são os requisitos? Os outros requisitos. O que tem que ter uma união estável? Tem que ser pública, contínua e duradoura. Pública, contínua e duradoura. Pode não ter a pública, mas tem que ser uma relação contínua e duradoura. Olha o artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, não é verdade? Então nós temos aí que o artigo 1723 da Lei 10.406 de 2002, ele existe exatamente dentro dessa configuração, exige esses requisitos para fins de preservação da comunhão do casal, né, até para fins previdenciários, etc., e, logicamente, para cumprir o interesse das pessoas conviventes, né, para um não ficar aí fazendo alguma coisa que o outro não gosta, etc. Então, temos aí os mesmos requisitos do casamento, como prevê o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. Em conclusão, né, para acabar essa conversa de hoje, esse bate-papo de hoje, logicamente que durante o processo restou comprovada, né, desde lá da primeira instância, a relação contínua e duradoura, não é verdade? Então ficou comprovada a união contínua e duradoura, não apareceu a publicidade, exatamente porque viviam em discrição, não é verdade? Então veja que nós temos aí uma situação de fato, onde duas pessoas do mesmo sexo conviveram de forma contínua e duradoura por mais de 30 anos, né? Então vejo que nesse caso, no entender do STJ, o requisito da publicidade deve ser relativizado em razão das circunstâncias da época, né, 30 anos atrás, e do meio social em que viviam, não é verdade? E do meio social em que viviam. Então nós temos aí uma conversa sobre o agravo do recurso especial 2.203.770, 2.203.770, aonde o STJ reconheceu, né, o requisito ou a dispensa do requisito da publicidade para o reconhecimento da união estável homoafetiva pós-mortem. Homoafetiva pós-mortem. Importante esse agravo aí do recurso especial 2.203.770. Então nós temos aí, veja que nós estamos nessa conversa exatamente sobre esse tema, o tema importante, o tema que está presente na sociedade.